Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Sou a professora Isabelle Santos e hoje nós, então, vamos dar início ao módulo 4, que é o Processo Legislativo, e na unidade 1 nós vamos trabalhar como a organização dos poderes, o Poder Legislativo, que nós já vimos, né, en passant, anteriormente, mas agora a gente acaba trabalhando alguns outros pontos dentro do Poder Legislativo. Bom, com relação ao Poder Legislativo, a gente vai encontrar o fundamento legal entre os artigos 44 a 75 da nossa Lei Maior. Lembrando, turma, que o Poder Legislativo, ele ocorre em todas as esferas governamentais, ou seja, tanto federal quanto estadual, distrital e municipal. E o Poder Legislativo, ele pode se estruturar sobre duas formas. Uma unicameral e outra bicameral. No âmbito federal, a gente tem as duas casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Já no âmbito estadual e municipal, a gente tem uma única casa legislativa, ou seja, ou a gente vai ter a Assembleia Legislativa, ou a gente vai ter a Câmara de Vereadores, por exemplo, tá? E o que o Brasil adota? O Brasil adota o sistema bicameral do tipo federativo, que é o que está lá no artigo 44 da nossa Lei Maior, que vai falar justamente que o Poder Legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E quais são as atividades típicas e atípicas, né? Anteriormente foi visto que a atividade típica do Poder Legislativo é justamente o quê? Legislar. Então, são as casas que criam as leis, sejam leis na esfera federal, valendo para todo o Brasil, seja no âmbito estadual, para cada estado da federação. Então, nós temos leis que só vigoram aqui no Mato Grosso do Sul, outras do estado de São Paulo, outra lá no Pará, né? Existem as distritais, só para o Distrito Federal, e as municipais, que vão existir aí nos mais de 5.000 municípios que nós temos dentro do nosso território. Além disso, também tem a função de fiscalizar. Mas o Poder Legislativo ele não tem, né, apenas uma função típica, ele também tem outras atribuições que são justamente as funções atípicas. Quais são elas? Administrar, né, a sua estrutura. Então, aqui ele está agindo como um executivo, né, e não como um legislativo. Tem a questão também, né, a qual é atribuída a ele, das deliberações, com relação, né, aos parlamentares, né? O legislativo, em determinadas situações, também, né, pode julgar por crimes de responsabilidade, então entra aqui uma função que seria do judiciário, e também a questão da reforma constitucional. Então, só frisando, tem as funções típicas e as funções atípicas. Com relação ainda ao Poder Legislativo, é interessante falar sobre as sessões legislativas, que compreende justamente o período anual, né? A gente vai ter a sessão legislativa ordinária, que ela é dividida em 2 períodos legislativos. O primeiro vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, aí tem um recesso, e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro, e aí tem outro recesso. E também tem as sessões extraordinárias, que vai coincidir justamente com o quê? Com o recesso do Congresso Nacional. Então, a gente vai encontrar isso lá nos artigos, no artigo 57, parágrafo 4º, e artigo 57, parágrafo 6º, incisos 1 e 2. Então, nesse caso, pessoal, os parlamentares, né, eles são convocados para atuar durante o recesso. Então, por isso, né, sessão extraordinária. E quando que eles serão, então, chamados para atuar, né, em sessões extraordinárias? Justamente quando houver o debate sobre temas como o estado de sítio, o estado de defesa, a intervenção federal, a posse de presidente e vice-presidente da República, urgência e interesse público relevante. Então, por serem temas mais caros, né, e envolver, no caso, inclusive, situações que podem, se a gente vai falando de estado de sítio, estado de defesa, limitação de
de direitos, né, da própria população. Então, há a necessidade de que sejam discutidos o mais rápido possível, não podendo esperar, então, que cesse o recesso para que esses assuntos sejam tratados numa sessão legislativa ordinária. No que se refere ao Congresso Nacional, é atribuído, né, ao Congresso, que é composto pelas duas casas, então, Senado Federal e Câmara dos Deputados, deliberar, com a sanção do presidente da República, algumas matérias que são de competência da União, principalmente aquelas dispostas no artigo 48, incisos, na qual a gente vai ter, por exemplo, temas envolvendo o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, os limites, né, do território nacional, ou seja, espaço aéreo, marítimo, os bens de domínio da União, a concessão de anistia, a criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública. Então, a cada novo governo, né, a gente verifica que há a criação de novos ministérios, a extinção de novos ministérios. Então, isso, né, é atribuição do Congresso Nacional, que vai depender da sanção do presidente da República. E há também temas como, por exemplo, telecomunicações, radiodifusão, mas também há, para o Congresso Nacional, a deliberação de outros temas, só que agora sem a sanção do presidente da República, que é o que a gente encontra lá no artigo 49 da nossa lei maior, como, por exemplo, resolver definitivamente sobre tratados internacionais, né, que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por exemplo, autorizar o presidente da República a declarar guerra ou a celebrar paz, né, é também uma outra função, né, uma outra atribuição do Congresso Nacional. Autorizar o presidente, o vice-presidente da República a se ausentar do país quando, né, a ausência exceder ali 15 dias. Vez ou outra, nós vemos, né, os nossos presidentes ou vice-presidentes indo fazer visita, né, a outros estados soberanos, então vai participar de congressos internacionais, de fóruns internacionais. Então, se houver, né, uma viagem que dure mais de 15 dias, então essa autorização que é dada é uma atribuição do Congresso Nacional, das duas casas legislativas. É também uma atribuição, por exemplo, aprovar o estado de defesa, a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou também suspender, né, qualquer uma dessas medidas, autorizar o referendo e convocar o plebiscito, dentre outras atribuições que estão elencadas ali no artigo 49 da Constituição Federal de 1988. E como que, né, a gente pode subdividir e caracterizar um pouquinho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Então, primeiro ponto, vocês quando vão a Brasília ou quando vem uma foto, né, lá do plano piloto, existe ali existe o prédio e existe a figura, né, côncava, né, uma para baixo, uma para cima, lá em Brasília. O que representa cada um? A aberta é justamente o quê? A Câmara. A que está de cabeça para baixo é o Senado. Isso por quê? Porque a Câmara dos Deputados tem como função representar a nós como povo, enquanto que o Senado vai representar os estados da federação. Uma outra diferença está com relação ao número de membros. Então, a Câmara tem 513 membros, enquanto o Senado vai ter 81. O mandato também é diferente, né? Então, cada deputado federal ele tem um mandato de 4 anos, enquanto que o senador vai ter um mandato de 8 anos. O sistema eleitoral também é diferente, enquanto para a Câmara é proporcional, para o Senado vai ser majoritário, e alguns requisitos também são distintos, a começar pela idade, que para ser um deputado, né, federal, você tem que ter pelo menos 21 anos.
pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Todos esses requisitos também são exigidos, né, para que o indivíduo se candidate ao Senado, com a diferença da idade, que deve ser, então, o quê? Maior de 35 anos, tá? Lembrando que no Senado Federal, apesar do mandato ser de 8 anos, a cada 4 anos existe eleição. Por quê? Porque a alternância desses indivíduos, 1/3 e 2/3. Então, numa época, 2, né, são mudados e permanece 1, que continua o seu mandato, e na próxima eleição, então, 1 é eleito e os outros 2 permanecem no seu cargo, que foi o que aconteceu agora na última eleição, tá? Então, para vocês verificarem essa diferença, lembrando que o número de senadores é 3, tá? Para cada estado. Então, 3. Como vai se estruturar o poder legislativo? Então, eu coloquei para vocês aqui esse desenho, né? Que a gente vai ter, então, a União, os estados da federação, o Distrito Federal e os municípios. Na União, a gente tem o Congresso Nacional, que é formado pelas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. E nos estados, a gente vai ter a Assembleia Legislativa, aqui vai ser formada pelos deputados estaduais. No Distrito Federal, a gente vai ter a Câmara Legislativa, que é uma mistura entre Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Então, pegou o nome Câmara, que é utilizado no município, com o Legislativo, que é utilizado no Estado. E a gente vai ter os deputados distritais. E no município, a gente tem as câmaras municipais, em que estarão ali inseridos os vereadores. Como que vai funcionar, né, essa questão relativa ao poder legislativo? Então, a gente vai ter, com relação às temáticas, né, a regra da maioria absoluta. Então, o fundamento legal está lá no artigo 57, parágrafo 3º, artigo 47 e artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, aqui fala, por exemplo, né, que o quórum vai ser o número mínimo de membros da Casa Legislativa. A maioria simples é o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes à reunião. Então, a gente tem a maioria simples e a gente tem a maioria absoluta. Então, simples é a metade mais 1 dos presentes. Maioria absoluta é a metade mais 1 de todos os que compõem a Casa Legislativa, tá? Então, tem que ser 50% mais 1 de todos, e não apenas daqueles que estão presentes. No que se refere à maioria qualificada, turma, a gente vai ter uma maioria qualificada que é de 3/5 e também de 2/3, tá? Então, a gente tem, por exemplo, determinada porção de 3/5 ou de 2/3, para aprovação, por exemplo, de emenda constitucional, exige-se 3/5. Lá na Constituição Federal, também fala no artigo 5º, né, parágrafo 3º, que aborda a questão dos tratados que versam sobre direitos humanos, que eles podem vir a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro na hierarquia de emenda constitucional, se também for aprovado o quê? Por 3/5 em 2 turnos. Então, vai passar pela Câmara, pelo Senado, pela Câmara e pelo Senado novamente, sendo exigido 3/5 em cada um desses turnos. Já 2/3 é exigido, por exemplo, para decretação do impeachment, tá? Então, 2/3. Então, a gente vai ter maioria simples, maioria absoluta e a maioria qualificada. Um outro ponto interessante, turmas, é as comissões, que nós não abordamos anteriormente quando nós falamos pela primeira vez sobre o poder legislativo.
Então, eu coloquei para vocês aqui no material que as comissões parlamentares, elas são grupos menores de trabalho, sendo que as suas tarefas estão previstas lá no artigo 58 da nossa lei maior. Então, são composições que são organizadas em cada casa legislativa, justamente para estudar e para examinar certas proposições legislativas e que posteriormente vai ser dado, então, um parecer. Como que vão se dividir essas comissões parlamentares? Então, a gente vai ter comissões permanentes ou temáticas, que são aquelas que subsistem através das legislaturas organizadas conforme a matéria. Então, exemplo, né, de comissões permanentes ou temáticas é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a famosa CCJ, e a Comissão de Educação, CE. Né? Tem também, de modo diferenciado, as comissões temporárias ou especiais, que são aquelas que se extinguem com o final da legislatura, ou até mesmo antes dela, quando tiver preenchido o fim para o qual elas forem elaboradas. Um exemplo são as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, né, bastante abordadas, né, na nossa mídia, que são criadas justamente para quê? Para apurar fato certo e determinado que impliquem atos de improbidade. Nós também temos as comissões mistas, que são aquelas que se formam com membros das duas casas legislativas, né, ou seja, Câmara e Senado, justamente com o escopo de estudar alguns assuntos pré-fixados, principalmente aqueles que devam ser aprovados pelo Congresso. A gente também tem, como outra forma de comissão, as comissões representativas ou de representação. Elas funcionam durante o recesso parlamentar. Temos as comissões parlamentares de inquérito, né, que são aquelas instituídas justamente para apurar um fato específico, né, por um determinado prazo. Fato esse que seja considerado, pessoal, relevante para a vida pública e a ordem constitucional, econômica e social do país. Então, quem que vai ter poderes, né, de investigação próprios das autoridades judiciais? Então, as conclusões todas são endereçadas para o Ministério Público para que ele apure, né, a responsabilidade dos infratores, mas essas CPIs, elas podem ser criadas, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, vai ter a CPI da Câmara, vai ter a CPI do Senado, ou também elas podem ser criadas em conjunto pelas duas casas. E aí a gente não tem, né, a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, mas a gente vai ter a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então vai ser CPMI, tá? Como de todas essas comissões, né, a que a gente mais ouve falar a respeito e que está sempre em voga, né, dentro do nosso país, é justamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, as CPIs. Então, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa comissão. Então, o primeiro ponto é que a CPI ela deve ser requerida por 1/3, no mínimo, dos seus membros. E ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder determinar a notificação de testemunhas, investigados e convidados, determinar a condução coercitiva de testemunha, prender em flagrante como qualquer do povo, determinar a realização de exames, vistorias, perícias, sem a necessidade de integração do judiciário, assim também como, por exemplo, tomar depoimento, ouvir indiciados, convocar ministros de estados e outras autoridades federais, estaduais e municipais. Se for necessário, né, ir a qualquer ponto do território nacional para fazer investigações ou audiências públicas, requisitar informações e documentos de repartições públicas, quebrar o sigilo fiscal e bancário. Então, essas são algumas questões, alguns pontos, né, alguns poderes que a CPI, né, os membros da CPI possuem. Contudo, pessoal, os poderes da CPI eles não são absolutos, tá? Então, existem alguns atos que não podem ser praticados pela CPI, que são de reserva constitucional de jurisdição. Então, por exemplo, expedir mandado de prisão, né? Exceto se for uma prisão em flagrante delito. Expedir mandado de busca e apreensão, expedir mandado de interceptação
telefônica, né? Então, para esses casos, a CPI ela necessita de uma autorização prévia. Então, é importante frisar, pessoal, que a CPI ela não possui poderes para processar e julgar os seus investigados. Então, a atuação da CPI se restringe única e exclusivamente à investigação. Então, uma vez que foi configurada, por exemplo, que houve violação, lá o artigo 37 da Constituição Federal, que houve, de fato, ato de improbidade, então, isso vai ser, então, endereçado, de fato, né, ao Ministério Público, para que apure a responsabilidade dos infratores, e depois isso vai para o Poder Judiciário, tá? Então, a função da CPI é investigar. E aí, atingidos os objetivos da CPI, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser extinta, seja ela uma CPI federal, distrital, municipal ou estadual, tá? Lembrando que a gente ouve muito falar das CPIs no âmbito federal, mas elas podem ocorrer também nos outros âmbitos. Com relação ao Estatuto dos Congressistas, o que vem a ser esse estatuto? Né? Esse estatuto, turma, é um conjunto de regras que vão estabelecer direitos, prerrogativas, imunidades, deveres e incompatibilidades. Então, representa justamente o quê? Um conjunto, né, que é conferido aos parlamentares. As imunidades são prerrogativas do cargo e não da pessoa do parlamentar. Então, não é do José da Silva, mas é do vereador José da Silva, porque ele está investido no cargo. Né? Então, isso faz com que exista essa imunidade justamente o quê? Para que esse indivíduo que está exercendo um determinado cargo no legislativo, ele possa melhor exercer, né, o seu munus público. Então, garante, né, ao parlamentar que ele possa exercer as suas funções com maior liberdade e independência, evitando, assim, algumas perseguições, algumas ameaças. No que se refere à imunidade material, também denominada de absoluta, substantiva, de conteúdo ou real, aqui a gente vai ter a chamada cláusula de irresponsabilidade material ou inviolabilidade. Esse tipo de imunidade, pessoal, ele vai se iniciar com a posse, tá? Com a posse do parlamentar. Então, essa imunidade ela vai garantir a inviolabilidade penal, administrativa e civil dos parlamentares, justamente em razão quê? Das suas opiniões, das suas palavras e votos que sejam proferidos em razão do seu mandato. Então, tem-se assim, né, do inglês, o freedom of speech, a liberdade de palavra. Porém, essa imunidade ela não é absoluta. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, se a ofensa foi proferida fora da Casa Legislativa, essa imunidade material ela é relativa. Então, caso a ofensa ela não guarde relação com o seu mandato, como, por exemplo, entre uma briga entre o parlamentar e o seu vizinho, as ofensas praticadas por ele em face desse vizinho, por uma razão, sei lá, vagas de carro, o animal que arranhou o carro, alguma coisa nesse sentido, não são tutelados pela ofensa material. Outro exemplo são as ofensas praticadas pela internet, em que o Supremo exige a pertinência do teor do discurso com as funções do mandato do parlamentar. Então, se estiver em desacordo com o mandato parlamentar, também não vai poder se falar nessa imunidade material. No que tange à imunidade formal, pessoal, também denominada pela doutrina como relativa, adjetiva ou processual, a gente encontra lá no artigo 53 e parágrafos da nossa Constituição Federal. Então, diferentemente da imunidade material que se inicia com a posse, aqui ela vai se iniciar com a expedição do diploma, ou seja, mesmo antes da posse do parlamentar. E ela se divide em duas formas de imunidade formal. A gente vai ter a imunidade quanto à prisão e a imunidade quanto ao processo. A imunidade quanto à prisão, ela está relacionada à prisão do parlamentar e ao processo instaurado contra ele. Então, só poderá ser preso em duas situações: em caso de flagrante delito, de crime inafiançável ou por condenação criminal transitada em julgado. No que tange à imunidade quanto ao processo, né, após a emenda constitucional 35 de 2001, o STF passou a reconhecer que há possibilidade de recepção da denúncia
contra o parlamentar, mesmo sem a licença da sua casa, exigindo-se para isso apenas a ciência de que há um processo contra o parlamentar à sua respectiva casa parlamentar. Por exemplo, dá-se ciência ao Senado Federal que um de seus senadores, né, foi denunciado. Então, vale frisar que tanto senadores como deputados, eles serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal, sendo denominado, né, como o foro privilegiado. Então, o famoso foro privilegiado, que no Brasil muitos o possuem. Há países em que há um número bem reduzido de pessoas que vão poder, né, se utilizar desse foro privilegiado. A exemplo de Portugal, né? Portugal é um país que são apenas 3 indivíduos que possuem esse foro privilegiado, né? No Brasil, há uma quantidade muito grande. Com relação aos impedimentos, né, a gente fala aqui do Estatuto do Congressista, a questão dos impedimentos, né, incompatibilidades, e há também a questão da perda do mandato, tá? Os impedimentos a gente encontra no artigo 54 da nossa lei maior, que vai falar, por exemplo, que os deputados e senadores, pessoal, eles não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive dos que sejam demissíveis, né, adjunto das entidades constantes, da linha A. Também não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, são algumas coisas que ele não vai poder exercer, ele está impedido, porque existe o quê? Incompatibilidade entre a atuação desse parlamentar dentro de uma autarquia, por exemplo, com a sua função dentro do poder legislativo. Já os artigos 55 e 56, eles vão trazer a questão da perda do mandato. A doutrina, ou seja, os estudiosos, né, principalmente de direito constitucional, eles acabam dividindo a perda do mandato em extinção do mandato e cassação do mandato. A extinção do mandato, pessoal, a gente vai encontrar lá no artigo 55, incisos 3, 4 e 5 da Constituição Federal. Eu vou ler um deles. Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizado. Então, se ele deixa de comparecer na sessão legislativa, né, e não existe um porquê, né, ele não tem uma licença, não está em missão autorizada, não justificou essa ausência, é uma motivação para a extinção do mandato, tá? Se ele faz isso a terça parte das sessões ordinárias. E é por isso que, às vezes, a gente, né, assistindo a TV Senado, a TV Câmara, às vezes a gente vê que alguns desses parlamentares eles não estão presentes em algumas sessões, em outras sim. Por quê? Por que ele tem que permanecer um certo X de tempo? Caso contrário, o seu mandato pode ser extinto, tá? O mandato também pode ser extinto, turma, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Então, aqui não vai exigir valoração pela Casa Legislativa na extinção do mandato, tá? Com relação à cassação do mandato, vai ocorrer diante de falta funcional e exige valoração pela Casa Legislativa. E a gente vai encontrar as situações de cassação no artigo 55, incisos 1, 2 e 6. Então, por exemplo, lá no inciso 6, fala que é caso de cassação aquele que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou aquele que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54. No que tange às exceções, turma, com relação à perda do mandato, elas estão elencadas lá no artigo 56 da nossa lei maior. Então, por exemplo, não perde o mandato aquele parlamentar que foi investido, por exemplo, no cargo de ministro de Estado. Então, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, né? Então, ele permanece, né,
exercendo o seu mandato. Ou, por exemplo, aquele que foi licenciado pela respectiva casa por motivo de doença. Então, ele também não vai perder o seu mandato. Então, as exceções a gente encontra no artigo 56 da nossa Constituição Federal de 1988. Bom, turma, isso foi o que eu trouxe para vocês a respeito do Poder Legislativo, complementando o que já tinha sido visto anteriormente sobre o Poder Legislativo, né, em, em outra disciplina. E eu deixo aqui para vocês também as referências, né, para vocês estarem lendo e aperfeiçoando um pouquinho o que foi trabalhado aqui. Coloquei as obras do professor Jailson de Souza Araújo e do professor Paulo Roberto Dantas, além da nossa Constituição Federal, que eu indico que vocês leiam, né, com bastante carinho, porque está bem detalhado e vocês podem, então, acabar descobrindo algumas coisas a mais que talvez não tenham sido ditas aqui na aula de hoje. Bom, pessoal, eu fico por aqui. O meu agradecimento a todos vocês pela participação na nossa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.